Gente, vou trazer bastidor, claro, para vocês aqui. Vamos perguntar, né? A pergunta, né, que não quer calar. Qual é o impacto da propaganda na TV e no rádio na disputa eleitoral na era digital? Qual é esse impacto? Essa é uma análise que a gente vai trazer para vocês aqui no CNN 360 agora. Por exemplo, o Paulo Vasconcelos, né? Ele é um publicitário, está trabalhando na campanha do Rio de Janeiro. Mas, nacionalmente, fez a campanha de Aécio Neves em 2014, fez várias campanhas no estado de Minas Gerais, prestou serviços para Rodrigo Pacheco, foi sondado por diversas campanhas presidenciais também neste ano. Perguntei para ele, liguei e perguntei, olha, queria saber qual é exatamente o impacto da campanha na televisão, na era aí das mídias sociais, com 575 mil redes para administrar, todo mundo presente em todas elas. E aí ele diz basicamente o seguinte, todas as pesquisas, Daniela, mostram que a televisão, cerca de 50% do eleitorado tem a televisão como veículo preferencial de formação de opinião. 50% do eleitorado. Então, ainda, apesar de redes sociais, apesar de tudo isso, o Brasil é um país desigual e pobre, ele afirma. E, inclusive, então, você precisa transpor essa importância para a base da pirâmide, quando você fala ali, esse eleitorado que ganha até 2 salários mínimos, que é o eleitorado que está em franca disputa, a gente falou muito disso ontem no CNN 360, ainda mais. Esse eleitor ainda mais dependente ou acostumado a ter a TV como principal fonte ali de informação, em especial a televisão aberta. Então, esse eleitor que está em franca disputa, ele sim tem ainda ali a principal forma de entender exatamente quem é que está propondo o quê e para onde. Com isso, a televisão, a gente vai viver a experiência, disse, né, o Paulinho, de soma de mídias. Então, você tem rádio, você tem a TV, você tem a internet, você tem os debates e você tem o jornalismo. Eu falei, bom, mas em 2018 a impressão que se deu é que tudo isso foi suplantado por redes sociais, em especial por conta da vitória estrondosa de Bolsonaro. E ele faz uma avaliação interessante. Ele diz, olha, a gente tende a achar que a televisão não teve papel em 2018, sendo que nós esquecemos que, em especial a partir do trágico e gravíssimo atentado do qual o presidente foi vítima em 2018, a presença de Bolsonaro na mídia, ela foi praticamente de 100%, né? Uma cobertura extensiva, como merecia um episódio da gravidade como foi aquele. Então, na verdade, não é que nesse 2022 a gente vai ter uma diluição de importância das redes. Não, são duas coisas. Primeiro, isso houve, sim, uma forte presença do noticiário, influência do noticiário em 18 na avaliação desse especialista, do Paulo Vasconcelos. 2, agora está todo mundo nas redes. Antes, Bolsonaro navegava sozinho. Em maior ou menor número de influência, digamos assim, né, quantos mais ou menos seguidores, mas está todo mundo lá. E está todo mundo lá falando para as suas bolhas. O Bolsonaro fala com os bolsonaristas, o Lula falando com os petistas ou lulistas, ou o Ciro com os ciristas, Simone com os tucanos e os MDBistas, enfim, cada um na sua bolha. A televisão é a forma de você fazer ali, tentar furar essa bolha e se apresentar. Conversei com outro publicitário, Augusto Fonseca, né, para entender como é que ele estava vendo a possibilidade de a TV mudar, mexer muito esse quadro que a gente tem hoje, com uma eleição que começa com um grau de certeza, né? Mais de 70% dos eleitores dizendo que já escolheram seu candidato e entre esses, 70 deles dizendo que não mudam de jeito nenhum, né? A televisão, qual é o impacto, então, aí? Para Lula e Bolsonaro, o veículo é imprescindível. Um bom trabalho nesse veículo é imprescindível. Agora, para a chamada terceira via, segue estreito, mesmo com televisão, porque o grau de decisão do eleitor está muito alto. Mas para esses dois que estão em franca disputa, imprescindível. Vem para cá, Leandro Rezende, vem para cá. Yuri Pita, a gente vai seguir falando sobre esse assunto. Pode trazer os meus dois guardiães, como chama? Guardiões, meu Deus, guardiões da galáxia. Exato. É sexta-feira, né? A pessoa já trabalhou hoje, enfim, a coisa tá difícil. Já falei com o Yuri, tá aqui. Oi?
Tá bonito, Leandritos. Muito bem. Gravata lavanda. Gente, o Leandro tá namorando. Eu não posso ficar mais fazendo palhaçada com ele aqui, não. Não, tudo bem. Respira, Leandro. Vou falar, respira, Leandro. Vou falar o nome, não. Por enquanto. Me trate bem. Me trate muito bem. Leandro, eu achei interessante a análise dos publicitários. Muita gente ainda, né, falando, qual é o tamanho, né? Tá todo mundo decidido para esses dois personagens, o Augusto disse, imprescindível. De fato, a terceira via tá mais magra, mas ali você tem... Ali tem game, né? Tem jogo e tem jogo pesado. Queria te ouvir um pouco. A propaganda eleitoral tal qual a gente conhecia mudou. Antes era aquele blocão, né? 1 hora e agora não. Está separado durante o dia. O bloco dos presidenciáveis, por exemplo, tem 12 minutos no total. Por isso que é 3 e pouquinho para o Lula, 2 e pouquinho para o Bolsonaro, 2 e pouquinho para a Simone e tal. Queria te ouvir um pouco sobre isso. Que é um instrumento, aliás... caríssimo, né? Assim, as campanhas gastam e investem muito nisso, propaganda na TV. Pois Dani, eu me preparo tanto para fazer 360, aí ela quebra as minhas pernas assim, aí vai e joga para eu falar sério de novo. Mas tá tranquilo porque eu me preparei direitinho, porque esse é um tema bastante importante. Eu tenho alguns dados legais aqui para ajudar na nossa conversa. Dani, boa tarde para você, para o Yuri e para todo mundo que está com a gente aqui no 360. Só para começar, partindo até da conversa que você teve com o Paulo Vasconcelos sobre a importância que a televisão tem para os eleitores. A última Quest perguntou isso, né? Como que os eleitores se informam sobre política. Apesar do número ter caído no comparativo de julho e agosto, a maioria da população brasileira ainda se informa sobre política pela televisão. 43% dos entrevistados disseram isso, 27% diz que se informa sobre política pelas redes sociais. Está claro que a televisão é fundamental para as campanhas. Vou dar um exemplo aqui da campanha do presidente Jair Bolsonaro. Tem gente que nessa semana eu conversei com integrantes da campanha que dizem o seguinte: olha, o presidente precisa crescer no Nordeste. E na região Nordeste, os dados que eles têm uma avaliação de que na região Nordeste a informação sobre política usa ainda mais a televisão do que no restante do país. Então, há um desejo de que a propaganda eleitoral televisiva do presidente Jair Bolsonaro seja quase que totalmente voltada, se não totalmente, mas majoritariamente voltada para o presidente conversar com a região Nordeste, onde o ex-presidente Lula tem ainda uma vantagem muito consolidada. A televisão é importante, é fundamental, os dados mostram isso, mas a gente não pode desconsiderar, óbvio, e ninguém está desconsiderando isso, a importância das redes sociais, sobretudo a partir de 2018, mas não só pelo presidente Jair Bolsonaro, por fenômenos como o Wilson Witzel, aqui no Rio de Janeiro. As pesquisas não identificaram que o Witzel estava chegando e que conseguiu, inclusive no primeiro turno, ter 60% dos votos. Foi uma votação muito importante do Witzel e que se deu muito um trabalho de WhatsApp, por exemplo. E aí, Dani, você citou um aspecto que os pesquisadores de rede social estão começando agora a medir, que é a capacidade dos candidatos à presidência de furar as suas bolhas nas redes sociais. Vou trazer aqui um dado da Diretoria de Análise de Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas da semana passada. Eles fizeram um levantamento medindo a capacidade dos então pré-candidatos à presidência de furar as suas bolhas no Twitter, que é um lugar onde também todos os presidenciáveis estão. E aí, os dados são bastante interessantes. Bolsonaro e Lula têm muito pouca capacidade de falar para fora das suas bolhas, ou seja, o que eles dizem reverbera dentro de quem os segue. Sai muito pouco os tweets que Bolsonaro e Lula fazem. Só para a gente ter uma ideia, as interações fora da bolha do presidente Jair Bolsonaro representam 0,3% do seu total de interações, segundo a FGV, e do Lula 0,8%, muito próximo. Quem consegue furar um pouco mais a bolha e que está melhor posicionado nas pesquisas é o Ciro Gomes, que conseguiu ter 6,3% das suas interações nas redes sociais fora da bolha de apoiadores. Muito pouco, né? Ainda muito pouco. E aí que chama a atenção quem mais consegue furar quem mais conseguiu furar essa bolha. André Janones. André Janones conseguiu 62,5% de interações fora da sua bolha. Diz respeito um pouco também ao que fala André Janones. E, enfim, há uma capacidade que ele tem de viralizar melhor
os seus conteúdos e também de não ser uma figura tão conhecida como Lula e Bolsonaro, principalmente, e o Ciro Gomes ali no segundo lugar, mas também uma figura muito conhecida. Isso está sendo medido. Essa capacidade de gerar buzz, né, de ser assunto para quem não te conhece, para quem não gosta de você, é algo que as campanhas estão medindo, os estudiosos da FGV estão olhando para isso também como um fator que pode ser, assim como a televisão, talvez não no mesmo patamar, mas também muito importante para as eleições. Não é à toa que a Anitta reverbera tanto quando declara apoio a algum candidato nas eleições, não é à toa que se busca o apoio de um ou outro influenciador. Ter engajamento nas redes é importante quase tanto quanto a televisão para os candidatos nesse ano. Eu adorei, o Leandro deu concretude aí com os dados, com os números, a explicação que o Paulo Vasconcelos trouxe, né, Yuri, sobre a TVC nesse caso aí, em especial, porque qual é a nossa situação, né, gente? A eleição está muito polarizada, sempre foi a eleição no Brasil polarizada, né, era antes, o que mudou são os personagens. E a precipitação, né, a polarização típica de segundo turno está acontecendo neste momento já e a campanha oficialmente começa amanhã, né? Mas, ok, com esse cenário tão cristalizado, e as redes sociais têm esse papel, mas o Leandro conseguiu mostrar, né? O candidato que mais fala fora 6% da bolha. É isso o índice que o Ciro consegue. Então, todo mundo nas redes sociais gritando para dentro, falando para dentro. A televisão vai ser a oportunidade de tentar furar esses círculos, digamos assim, né? Círculos e aí eu falo, né? Círculo, vou usar a expressão círculo vicioso, mas não no sentido de que, mas em ser uma oportunidade de falar, de não estar em si mesmado o discurso, né? A televisão vai dar essa possibilidade para Lula e para Bolsonaro. E são linguagens diferentes também, que é importante a gente destacar, Total. né, Dani? Porque é isso, quer dizer, por exemplo, para pegar o presidente Jair Bolsonaro, nas redes sociais tem uma linguagem muito voltada à política do conflito, a reforçar os credos ideológicos e defender ali com unhas e dentes o que fez no governo. E na propaganda de rádio e televisão, na hora de prestar contas para o eleitor médio, essa linguagem é diferente, naturalmente é diferente. E da mesma forma acontece com o ex-presidente Lula na hora de criticar o governo. A crítica que é feita na propaganda oficial de rádio e TV, nas peças publicitárias que vão ser pensadas pelo marketing político, vão ser muito mais bem acabadas e mais racionais do que a mensagem mais jocosa, com mais humor, com tirada, com sarcasmo, que acaba ficando ali mais para as redes sociais. É claro que cabe também na mídia tradicional, na TV, no rádio, também tem a ironia, o sarcasmo, mas tem um certo jogo de cintura, digamos assim, acima da cintura e um pouco abaixo da cintura, que as redes sociais são mais permissivas. E esse ponto que o Leandro Rezende tocou do fura-bolha e do papel que celebridades fora do universo político podem desempenhar, isso é um aspecto fundamental, porque é o momento em que, quando se consegue isso, quando um político consegue a adesão de alguém que tem repercussão nas redes e não é do debate político do dia a dia, que não está travando esse debate na bolha ali da política, isso tem um impacto fenomenal, que é o que... Claro que a gente está citando aqui o caso da Anitta, que é um fenômeno mundial atualmente de popularidade e de repercussão e engajamento, mas mesmo quando outras celebridades não tão super famosas quanto a Anitta entram na campanha, seja atacando, seja defendendo o presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente Lula ou qualquer outro candidato, isso tende a fazer diferença também na hora de quebrar esse impacto. Normalmente, aí pegando levantamentos de algumas consultorias como Arquimedes e a Pesata, a gente percebe ali que geralmente, embora a rede do presidente Jair Bolsonaro seja muito forte, muito aguerrida, ela tende a ser minoritária. A oposição ao governo tende a ser majoritária nas redes sociais, principalmente no Twitter. E a grande questão também é que as peças da campanha tradicional de TV e rádio podem ajudar a alimentar ali, a tirar essa sensação de estar debatendo com a própria bolha e sempre em desvantagem, sempre em defesa, tendo que ir para o debate do conflito. Poder apenas prestar contas e vender a ideia de que a continuidade pode ser o melhor negócio.
Gente, a Márcia tá aqui, né? A Márcia, é legal, a arroba dela é Márcia tweetando, né? Ela escreve: Daniela, você poderia explicar sobre os votos para deputado federal, estadual e senador em relação às coligações? Ainda vai ter o puxador de votos nessa eleição? Essa figura existe ainda, tá? Ela, apesar das mudanças, ela existe. Fique atento aí, porque quando há, em especial aí no caso da federação, isso ganhou uma outra força, mas quando os partidos estão coligados, né, você escolhe um de um partido sabendo que você pode ajudar a eleger o deputado do outro partido que, nessa aliança maior, eles estão juntos. Você conta, digamos assim, um ponto num jogo separado para a coligação como um todo. Por isso que grandes puxadores de voto, né, como Tiririca, para ficar num nome ameno, né, continua sendo disputado a tapa, chegou a travar uma batalha pelo número que ele sempre usou no PL com o filho do presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, que também é considerado um grande puxador de voto. Para ter uma ideia de como essa distribuição, esses puxadores de voto são importantes, os partidos que estão na aliança do presidente Jair Bolsonaro, quando esses aliados pesados do presidente Eduardo foi o mais votado, né, na eleição de 2018, quando eles foram se distribuir entre esses partidos, teve briga, porque as pessoas queriam ficar com os grandes puxadores de voto exatamente porque o deputado sabe que um voto no Eduardo ou 100 mil votos que cheguem para o Eduardo ajuda a eleger o chapa dele para deputado estadual ou mesmo um outro deputado federal, ampliando aí as cadeiras da coligação. Então, está rolando ainda, vale para deputado federal e estadual. Senador, não, Márcia. Senador é uma escolha que a gente chama de majoritária, você vota em um nome. Tanto que, se o senador muda de partido, ao contrário do deputado, a Justiça Eleitoral entende que o mandato é dele. Então, a escolha aí, ainda mais atenção. E, gente, não esquecem quem você votou para você poder passar 4 anos cobrando. Esse negócio de passar 4 anos incensando político é uma novidade aqui no Brasil. A gente tem que ficar em cima. Elogia quando tá dando certo, mas é sempre bom ficar de olho para ver se tem alguma coisa que pode melhorar. Já volto com a minha duplinha. Quer acrescentar alguma coisa, Euripidia? Não, você mencionou essa questão da importância de lembrar em quem votou, lembrando que teve aquela pesquisa que a Quest fez para o Renova BR, que mostrava que 2 em cada 3 brasileiros não se lembram em quem votou para deputado federal. Então, mais um toque ali para prestar bastante atenção nisso. Não faça isso, eu vou cobrar vocês, hein? Já volto, meninos.